A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Segunda, 7 de fevereiro de 2022. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvemos ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Oh, glória a Deus! Crescer e prosseguir em conhecer a Deus. Oh, conheça a palavra dele e conheça a Deus. Aquele que não conhece a palavra não conhece a Deus. Oh, Pai eterno, abençoa, Senhor. Fala conosco nesta noite. Estamos aqui mais uma vez. Tu és fiel, Senhor. Cante conosco. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra nunca, nem se merece, é verdade. Seu amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Oh, glória! O nosso amado é maior do que milhares de milhares. No mundo chamam por muitos deuses, chamam por muitos nomes, mas nenhum é tão excelente. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Yeshua, aleluia, Yeshua. Israel chama por este nome. O Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, chama por este nome. Cante. Yeshua.
assim, ó. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Oh, glória a Deus. Coisa linda sabermos que milhares de deuses são clamados no mundo inteiro. Deuses para todo lado, de todo gosto, de todo nome. Deuses de ferro, deuses de bronze, deuses de prata, deuses de gesso, deuses de barro. Muitos deuses. Até animais são chamados de deuses. Uns adoram ratos, outros adoram elefante, outros adoram bois, adoram até serpentes, irmão. É verdade. São muitos deuses. Tem lugar que se uma vaca estiver passando no trânsito e alguém não parar ou atropelar, essa pessoa é condenada à morte. São deuses de todo azar, né? O povo chama de sorte, todo azar. Mas nós sabemos que só o Senhor é Deus. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Adore só um Deus. O Deus que criou os céus, 3 céus, e a terra. O Deus que criou os planetas, o Deus que criou as estrelas, os raios, e chama cada um pelo seu nome. Criou os anjos para lhe adorarem, para louvarem. Criou Lúcifer, anjo de luz, o anjo regente, o querubim ungido. Era coisa grande, tão grande que um dia ele usurpou em ser semelhante ao Altíssimo e disse que edificaria um trono adiante dele, na frente dele. Queria bater testa. No início começa com igualdade, cuidado. Começa a querer ser igual, começa a querer ser semelhante, começa a querer ter os mesmos direitos, começa a querer dividir a glória dele, começa a querer ser exaltado, começa a querer ser glorificado. Eu também mereço, eu também sou digno, e aí cai por terra, irmão. Todo aquele que usurpa ser semelhante ao único Deus cai. O faraó tentou ser Ramsés, tentou ser igual ao Deus vivo, ao Deus que falara com Abraão, Isaac, Jacó, que mudou o nome para Israel, que exaltou José, que realizou o sonho dele se tornar um grande homem, a ponto de toda a sua família o prostrar diante dele e comer na mão dele. Esse Deus permitiu 400 anos de escravidão ao povo hebreu, ao povo de Deus, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, de José, e todos estavam ali agora amassando barro, sendo chicoteado, dia e noite, noite e dia, era sofrimento, não podia desmaiar, não podia cair no chão, não podia desfalecer, que eram surrados, muitas vezes até a morte. Isso. Mas Deus permitiu que nascer de duas pessoas muito simples, de Deus, não é verdade? E ali, de Joquebede e Jorão, nasceu Moisés, uma criança linda, aonde Deus, aleluia, permitiu que o faraó sentenciasse à morte todos os hebreus de 2 anos para baixo, porque ele sabia que daquelas crianças poderia nascer um dia um homem que poderia ser o libertador, aquele povo poderia multiplicar-se a ponto de fazer uma rebelião contra aquele povo, contra aqueles soldados, contra aqueles senhores, aqueles homens que tinham sobre ele o poder de um que se achava o Deus do sol, o Deus Horus vivo, e ele era ousado. E ele, com muita braveza, com muito terror, com muita maldade, ruindade,
ele fazia o povo de Deus sofrer. O povo de Deus comer repolho, cebola, pepino, comer alimentos sem sabor, não ter direito a comer uma carne assada, a comer uma comida de qualidade, quem sabe um feijão, mas eram pessoas que eram privadas de uma boa alimentação. Porém, sofriam, trabalhavam até a morte, amassando barro. Por quantos anos? 400 anos. Há quantos anos você sofre? Há quantos anos você murmura? Há quantos anos você blasfema contra o teu Deus? Há quantos anos você até xinga? Até faz como a mulher de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Desde quando você vem fazendo feitiçaria contra Deus, que é a murmuração? Reflita. Uma mulher levou 12 anos sangrando até um dia ver a glória de Deus. Um homem levou 38 anos pedindo esmola na Porta Formosa e ele um dia viu a glória de Deus, mas ele esperou. Um homem levou 40 anos no tanque de Betesda, ali aleijado, e toda vez que ele iria descer as águas e ver aquele anjo descer e tocar nas águas e receber a cura, eram pessoas na frente dele, e ele nunca tinha tempo de descer. Não é verdade? Homens, Abraão levou 25 anos, dos 75 aos 100, esperando Deus cumprir, quando ele chegou e disse: Abraão, tu terás um filho. E esse filho, nós faremos uma aliança com ele, e ele será pai de uma nação. Tu, Abraão, será pai de uma grande nação. E o teu filho terá filhos e filhos netos e bisnetos em muitas gerações. E tu terás uma descendência como as estrelas. Foram 25 anos ele esperando. Mas o povo do Egito levara 400 anos. Gerações ia, gerações vinha, geração vinha. Pessoas morriam, nasciam, morriam e nasciam. E os pais pregando: há um Deus vivo, há um Deus de Abraão, há um Deus de Isaac, há um Deus de nossos pais, de nossos ancestrais, de nossos patriarcas, de nossos antepassados. E Deus falou com nossos antepassados, dizendo que nós seríamos libertos desse cativeiro e que entraríamos numa terra que emana leite e mel, a terra de Canaã. Promessas de Deus. E ele disse: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu e não faria? Falaria eu e não cumpriria? Deus não mente, Deus não erra. E era essa a pregação para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os senhores, para as senhoras, para os anciãos, para os mais velhos. Como eu falei, 400 anos, geração morria e nascia ouvindo a mesma coisa. Até que um dia Deus permitiu que nascesse um libertador chamado Moisés, e ele foi protegido por Deus. Com a mão de Deus, conseguiram colocá-lo em um cestinho, atravessar o rio Nilo, e lá chegou até a filha de Faraó. E aquela mulher o recebeu, aquela criança, como um presente dos deuses, e criou como um príncipe no palácio do Egito. Aquele homem nasceu guerreando, aprendendo a usar espada, participando de guerras, participando de confrontos e tendo vitória. Deus permitia os egípcios ter vitória diante de outros povos. E aquele homem um dia descobriu por alguém no palácio que ele era um hebreu, que aquele povo que estava sendo flagelado, sofrido, escravizado, chicoteado, humilhado, afrontado, era o seu povo. E ele procurou conhecer os seus pais. Conhecendo os seus pais, ele voltou para o palácio e um dia, no seu coração, ele tentou fazer justiça, aliviar aquele povo, proteger aquele povo, e vendo um egípcio chicoteando um irmão seu,
ele foi e o matou. Ele não suportou ver um egípcio chicoteando um irmão de sangue, filho da casa de seus pais, Arão. E ali ele matou o egípcio e escondeu o corpo. Viram, descobriram, pegaram o corpo, provaram o crime de Moisés e ele foi sentenciado até a morte. Sentenciado à morte, até que Moisés fugiu. Com a ajuda de Ramsés, ele fugiu, conheceu Jetro, conheceu a sua esposa Zípora e ali ele se casou. Olha, e Deus dera 2 filhos a Moisés. E com esses 2 filhos, Deus permitiu que Moisés um dia se esquecesse, irmão, do oitavo dia, circuncidar o seu filho. Porque era um pacto que Deus tinha com Abraão, Isaac e Jacó, que circuncidasse todo filho primogênito. E ele não fez. Deixou para depois. Foi que Deus permitiu que Moisés morresse. Foi um homem que conheceu a morte por 2 vezes. Ele morreu e ali foi levado. E Zípora falou com Deus, perguntou a Deus. E Deus falando com Zípora, ela entendeu que havia uma aliança do Deus de Abraão para com Moisés e ele não obedeceu. E olha que ela sabia disso, falou a ele e ele disse, deixa comigo, mais tarde eu faço isso, mais à frente eu faço isso. E aí Deus puniu. Ali criou em Moisés um temor. Olhe que Deus criou em Moisés um temor, matando. A justiça de Deus, meu irmão, é verdadeira. A justiça de Deus é misericordiosa. Se Moisés não tivesse morrido e através da ação de Zípora, circuncidando o seu filho, Moisés acordou. Porque Deus permitia que Moisés morresse por um tempo. E ali ele acordou. Quando Zípora circuncidou o primogênito e saiu de suas entranhas, ali agora Moisés acordou e perguntou o que foi que aconteceu e ela contaram o feito. Ali Moisés se levantou com temor e seguiu para o Egito, quando Deus já havia falado com ele na sarça ardente. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. E Deus falou, vai até o faraó e diz a ele que o eu sou te enviou. Vai e faz a vontade do teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de teus pais. Porque eu quero o meu povo fazendo uma festa para mim, 3 dias de festa. E Moisés foi lá, mostrou o poder, ele tinha mostrado o poder dele, mandou ele jogar a vara, e a vara se tornou uma serpente, mandou ele botar a mão dentro da roupa, da sua capa, da sua veste, e a mão ficou leprosa, tirou e botou de novo, e quando tirou estava a mão limpa. E ele mostrou o poder, vai e mostra o meu poder, porque eu ferirei os egípcios e livrarei o meu povo daquele cativeiro. Porque eu ouvi o clamor, olha, Deus ouviu o clamor do seu povo. Se você clama, ele te responde. Se você chama pelo nome do Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus ouviu o clamor do seu povo, ouviu o clamor de Arão, ouviu o clamor de Miriam e ouviu o clamor daquele povo de joelho, clamando ao Deus de Abraão, ao Deus de seus pais. Assim foi com Moisés. Deus apareceu e mandou Moisés. E ele foi, mostrou poder para o seu povo e disse que tivesse paciência, porque Deus ia dizer o que ele deveria fazer. Mostrou o poder, mostrou que Deus era valente, que Deus era justiça, transformou o rio Nilo em sangue e protegeu o seu povo, porque só o povo de Deus bebia água, só o povo de Deus tinha a proteção do próprio Deus. Mas aqueles egípcios estavam ali sofrendo com 10 pragas, a justiça de Deus. Quem é você para questionar Deus? Quem é você
para dizer por que Deus é tão vingativo. Ele disse: toda vingança pertence a mim. Ninguém pode se vingar de ninguém, mas toda vingança pertence a mim. E eu me vingarei dos egípcios por tudo que ele está fazendo ao meu povo. Irmão, Deus é justiça. Entenda isso. Deus é amor, ele ama o pecador, mas ele é justiça. A sua ira dura um pouquinho de tempo, mas a sua misericórdia dura para sempre. Deus é misericordioso, ele sempre esteve com aquele povo. Mas aquele povo nos 400 anos não esteve com Deus. Aquele povo não buscava, aquele povo não orava, aquele povo não clamava. Aquele povo sofria e se acomodava no sofrimento. Aquele povo era comandado, flagelado. E eles se acostumaram, se acomodaram e deixaram de lutar. E não pode parar de lutar. Deixaram de lutar, deixaram de o buscar, deixaram de o clamar, deixaram de sacrificar. Olha que eles sabiam de toda a história de Abraão, Isaac e Jacó. Mas por ele não buscarem, não buscarem, não buscarem, não clamarem, não clamarem, não se humilhassem, não buscasse a face de Deus, não buscasse o Senhor enquanto se pode achar. Porque enquanto há vida, há esperança. Mas aquele povo morria e nascia, e morria e nascia. Por 400 anos, foram várias gerações. Você entendeu? Enquanto você não buscar, enquanto você não clamar, enquanto você não se humilhar, enquanto você não gritar com grande grita, porque quando ele diz, clama a mim, respondeste-ei, ele está dizendo, me grita com grande grito. Para de ficar com moleza, para de ficar com mimimi, kkk, para de ficar desistindo fácil das coisas. Jacó só venceu Deus e os homens pela insistência. O anjo disse, porque tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, eu te abençoarei. Tocou na junta dele, ele ficou mancando a vida toda o toque de Deus. Ele trocou o nome dele. Como é teu nome? Como é teu nome? Quando ele disse lá que era Esaú para enganar o pai, era enganador para enganar Jacó, simplesmente, Isaac, ele simplesmente disse que era Esaú, junto com a sua mãe, Rebeca, mas só que Deus ali agora perguntou, qual é o teu nome? E ele resolveu dizer, eu sou Jacó. E ele disse, pois é, falaste a verdade, agora tu não mais serás chamado Jacó, o enganador, tu agora serás chamado Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E ele disse, eu vi Deus face a face, o anjo do Senhor, a teofania de Deus, a glória de Deus. Imagine o brilho da face daquele anjo, lutando com Jacó, ou Jacó lutando com o anjo, dizendo, me dá minha bênção para depois subir. Enquanto tu não me der, tu não sobe. E assim foi, por uma noite até madrugar, até amanhecer, até a alva da manhã. E o anjo disse, eu tenho que subir, eu tenho que subir. Ele disse, não, enquanto tu não me abençoar, tu não subirás. Imagine, irmão, a guerra, a luta. O homem já estava esvaído, mas aí aconteceu o milagre. Então você precisa entender que enquanto você não clamar, você não vai ver a glória de Deus. Só depois que aquele povo clamou, houve uma providência divina. Deus mandou Moisés, Arão e até o faraó mostrar o poder, 10 pragas até a morte do primogênito. Quando veio a morte do primogênito, ele desistiu. Perdeu o filho que você mais amou, o único, e primogênito podia ter 10, mas era aquele que ele amava. E aí ele não aguentou. Viu que a justiça de Deus era maior do que o poder que ele achava que tinha. Cheio de magos, adivinhos, pessoas mentirosas, que vivia de engano, e ele vivia de falsidade. Porque adorar um Deus de barro, um Deus de ferro, um Deus de bronze, um Deus que tem olho, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, não é verdade? Mão, mas não apalpa, perna, mas não anda, coração, mas não ama. Imagine se tem coração. Imagine, enquanto você pensar que é alguma coisa, ou que tem Deus lhe protegendo,
você vai viver a vida toda enganado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aproveita que Deus quer você. Deus quer você, meu irmão, que adore imagem de escultura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus está te chamando para o lado dele. Não esqueça que aqueles que ficaram do lado do bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro, porque Moisés ficou 40 dias lá no Monte Sinai, esperando Deus escrever nas tábuas com o dedo de fogo, o dedo de Deus, dizendo, não farás para ti imagem de escultura. Aquele povo foi adorar quem? O bezerro de ouro. Com aquele ouro que Faraó, achando que estava pagando os 400 anos de escravidão, todo o ouro que ele tinha, deu ao povo, o povo levou, e lá eles derreteram tudo para fazer o quê? Um grande bezerro. Um grande bezerro de ouro. Não adore o bezerro de ouro. Tem um bezerro de ouro agora idolatrado. É isso, tem que tomar, tem que ir. Vamos todo mundo tem que ser. É isso mesmo, toda a vida foi assim. E todos estão adorando esse bezerro. Estão temendo mais a doença do que o Deus de milagre. Olha, como você pode temer ao barro em vez do oleiro? Como você vai temer mais a uma doença do que o Deus da cura? Estão se esquecendo do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o verdadeiro Deus. O Deus entre milhares. Como esse louvor, entre milhares de deuses no mundo, você tem um Deus mais excelente, o melhor, o maior, o único, o verdadeiro, porque o resto é tudo falso. Todos os deuses são falsos, todos os nomes que você citar agora, pensar, são falsos. Só há um Deus, o Deus único, o Deus vivo, o Deus que fala, o Deus que vê, o Deus que escuta, o Deus que pisa na terra como estrado para os seus pés, o Deus que te pega pela mão direita, o Deus que te chama pelo teu nome e diz, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque onde tu pisa é terra santa. Deus está dizendo neste momento, ei minha irmã, aonde tu pisa, santificado é. Aonde tu pisar, santificado será. Ontem foi pregado e Deus já te deu poder. Você tem o poder de ser chamado, de ser feito filho de Deus. Você tem esse poder. E hoje Deus quer que você entenda que não há um Deus maior do que o teu Deus. Maior é o que está em ti, em mim, do que o que está no mundo. Então, para que temer esse Deus que está rindo, kkk, mimimi, kkk? O que importa é que quem ri por último ri melhor. E o povo hebreu e o povo de Deus riu por último. Deixou Ramsés, deixou o faraó, deixou aquele povo do Egito rir, kkk, esse Deus é uma comédia, esse Deus é um mágico, esse Deus transforma cajado em cobra, esse Deus é isso, esse Deus é aquilo, ele vai ver quem é maior, se é esse Deus sem rosto, sem face, esse Deus que ninguém vê, ou é o Deus Horus vivo. Ei, maior é o que está no terceiro céu, assentado no trono e os pés sobre a terra. O oceano cabe todinho na palma da sua mão. Todas as estrelas e todos os raios ele conhece e chama por cada nome. Todos os anjos no céu o obedecem. A terceira parte que resolveu seguir o anjo de luz que se tornou em treva, que recebeu uma espadada do anjo que Deus colocou, o anjo Miguel, o arcanjo, que lutou com Satanás e o derrubou, e ele caiu como um cometa, destruindo todos os dinossauros, como dizem, animais que viviam milhares de anos, e foi tudo destruído até a terra ficar sem forma e vazia. E um dia ele vinha dizer, haja luz, haja mar, haja terra, haja céu, haja constelações, haja estrela, haja
montes, haja tudo. E aí ele veio e fez o primeiro homem com o barro e expirou e colocou o seu espírito, soprou sobre a narina daquele boneco e o deu vida. E hoje você tem vida para buscar esse Deus, para adorar esse Deus, para voltar-se a esse Deus, para ajoelhar diante desse Deus e reconhecer que Ele é maior. Amém? Que Deus possa ter falado com você, que você serve a um verdadeiro leão. Existe um falso leão aí cantando de galo, querendo matar todo mundo, querendo dominar a humanidade, querendo tomar os poderes, mas você tem um verdadeiro. Ele é um falso leão que vive ao derredor, bramando como se fosse um leão, tentando nos tragar. Mas nós temos ao nosso redor uma galinha protegendo seus pintinhos. E Ele é maior. Ele é o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Não esqueça, foi Ele que transformou o anjo de luz em opositor, em diabo, em Satanás. E deu até poder a ele de até descer fogo do céu, como ele desceu na casa de Jó e matou todos os seus 10 filhos. Mas a Bíblia diz que mesmo que o diabo tenha poder, ele tem todo o poder. Entenda isso. O nosso Deus tem todo o poder de realizar todos os sonhos dele na tua vida, realizar todas as promessas ditas, feitas por ele sobre a tua vida. E tudo que você ouviu da parte de Deus, ele vai cumprir. Não importa se tem 12, 38, 40, 25 ou 400 anos. Não importa. Um dia há de se cumprir. Você crê? Tem que crer. Tem que crer. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Vamos orar. Pai eterno, Pai amado, Pai querido, meu Deus. Tu és